Boa madrugada, meus amigos de todo o Brasil. Tudo bem com vocês? Como é que estamos por aí, professor Pedro Lenza? Agora, meia-noite e 12 minutos. Tem alguém acordado aí? Se tiver, eu tô para fazer essa live e aí, uma loucura, gente. Eu não consegui. Semana inteira tentando fazer a live. Dia inteiro. Hoje as crianças saíram mais cedo da escola e aí aquela confusão de horário e vocês não têm ideia. Então vou entrar agora e porque amanhã de manhã não sei como vai ser também, que vai ser uma confusão. Meu filho já está dizendo que amanhã de manhã ele vai acordar doente e não vai para a escola. Vocês já estão imaginando o que vai acontecer. Então tá uma loucura aqui. Então eu já vou fazer agora na madrugada. Quem está aí, seja muito bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos. E aí vai ficar gravado para quem eventualmente não está acordado. Então peço desculpas pelo horário, sejam todos muito bem-vindos, já vejo aí quase 200 pessoas. Se quiserem acordar a turma, vocês mandem um aviãozinho e acorda todo mundo aí, né? Estamos chegando em 200 pessoas ao vivo nessa madrugada, meia-noite e 13. Como é que vocês estão por aí? Adriana Oliveira, Alcimara Oliveira, Franci Ribeiro, André Salete, tá tanta gente aí chegando, Direito News está presente também, uma honra, sejam todos muito bem-vindos aí para que a gente possa, então, conversar um pouco sobre esse tema. Então vamos lá. O que aconteceu na semana passada? Houve uma interpretação em relação ao exercício da advocacia pelos policiais e militares. Esta foi uma questão julgada na semana passada em plenário virtual. E o que eu então quero fazer? Todo mundo me perguntou, professor, eu postei, professor, explica essa questão. E eu vou avançar até um pouco mais. Eu vou falar um pouco sobre a advocacia de modo geral, para que a gente possa então chegar a essa conclusão da Suprema Corte e eventualmente desenvolver alguma ideia. Será que acertou a Suprema Corte? Será que é este o caminho? Será que ela deveria ter revertido o entendimento político do parlamento? Então vamos contar um pouco essa história. Então vamos lá. Tem o meu roteirinho está aqui. Eu li a petição inicial da OAB. Eu li o voto da ministra Carmen, porque é o único que está disponível. Eu fiz um levantamento na matéria. Então vamos lá. Todos preparados aí, né? Para quem estava assistindo o Big Brother, eu não sei, parece que foi emocionante. Eu não sigo o Big Brother, mas eu soube que foi emocionante alguma coisa do Big Brother, eu nem sei o que é. Então, vamos lá. Bom, primeiro ponto é você anotar o artigo 133 da nossa Constituição Federal, que posiciona a advocacia. Ele diz que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão e nos termos da lei. Isso quer dizer que a advocacia, ela tem que estar a ela assegurada a ideia de inviolabilidade. E esta previsão de inviolabilidade, ela encontra fundamento nos termos da lei. Sem advogado não se faz justiça. E isso está explícito no 133 da Constituição. E a gente sabe que para o exercício da advocacia, o Estatuto da Advocacia, que é a Lei 8.906, ele estabeleceu alguns requisitos para que você possa, então, exercer esta advocacia. Estou falando de advocacia no sentido do 133, estou falando de uma advocacia, portanto, no sentido genérico, porque cada carreira vai ter as suas exigências também. E aí, o artigo 8º do Estatuto da Advocacia, ele exige alguns requisitos necessários e indispensáveis. Dentre eles, capacidade civil, o diploma ou a certidão de graduação, título de eleitor, aprovação no exame de ordem, não exercer atividade incompatível com a advocacia, e aqui vai entrar o que seria essa atividade incompatível com a advocacia, e idoneidade moral e prestar o compromisso perante o conselho. E aí vocês viram, aproveitando essa semana, uma notícia de que um determinado advogado, ele
está inscrito nos quadros da OAB e se descobriu, segundo se relatou na imprensa, que esse advogado ele não teria feito o curso de segundo grau, né, de nível médio, teria já entrado na faculdade, prestado, depois de formado, o exame de ordem, e estariam questionando, né, essa inscrição desse advogado. Se você for perceber o artigo 8º do Estatuto, eu estou abrindo um parêntese, porque é o tema da semana aí, o artigo 8º do Estatuto, ele não fala ter feito o segundo grau, ele fala ter feito a faculdade e ter passado no exame de ordem. O que poderia se discutir é esta questão de idoneidade moral. Será que, porque estão levantando, não sei se esse fato é verdadeiro ou não, será que em tese, se tiver feito uma falsificação do seu diploma para entrar na faculdade, será que isso é uma falta de idoneidade moral? Mas aí tem um dado muito importante, para eu fechar esse parênteses aqui, que este reconhecimento da inidoneidade moral, isso depende de um procedimento e de uma decisão de 2/3 dos votos dos membros do conselho competente. Então acho bastante complicado você afastar um advogado em exercício por inidoneidade de maneira monocrática ou isolada. Não é o que está dizendo aqui o Estatuto da Advocacia. Eu vou fechar esse parênteses aqui e até tem alguém falando aqui na comarca onde resido, teve um processo até anulado por atuação de falso advogado. Na verdade, esse caso que ficou famoso não é que ele é um falso advogado, ele é um advogado, ele fez a faculdade de Direito, passou no exame de ordem, não é o falso médico, não é o falso advogado, é um pouco diferente. Ele é advogado porque ele passou no exame de ordem, né? O que se questiona, isso ficou noticiado na imprensa essa semana, é que ele teria falsificado o seu documento de segundo grau, que chama, né? Mas eu lendo o artigo 8º aqui, ele não entra nessa questão, né? E precisa de 2/3, como está dizendo o Thalisson aí no nosso ao vivo. Tá bom, gente? Então vamos fechar esse parênteses aqui e vamos dar sequência. Já vejo um grande advogado, o Pedro Kepler, presente. Pedro, seja muito bem-vindo, meu amigo. Está acordado ainda aí? São alguns exemplos de advogados que eu tenho. O Pedro é um deles. Meu xará, bem-vindo, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Saudades também. Vamos seguir aqui. Meus amigos, então, colocado isso, a gente vai então ter que entender, de acordo com a lei, quais são aquelas carreiras que são incompatíveis com a advocacia, para que a gente possa então entrar nesta questão, né? O Direito News está falando segundo grau, agora é ensino médio. É que na minha época era colegial, meus amigos do Direito News. Então é um ensino médio, né? Exatamente, corrigindo aí. Amigos, então vamos lá. Eu vou agora identificar, de acordo com a Constituição, quais são as carreiras que o Constituinte não quis ou não admitiu que pudessem advogar. Aonde é que a Constituição estabelece isso? Vocês poderiam pensar que, em relação à magistratura, essa previsão estivesse explícita na Constituição. E eu vou ter que dizer que não há uma previsão na Constituição proibindo o juiz de advogar. Isso não está previsto explicitamente. Se você for olhar as vedações do artigo 95, parágrafo único, ele não diz, como o fez para o Ministério Público, que o juiz está proibido de exercer a advocacia. Eu acho que o Constituinte ele foi displicente aqui. Eu acho que o Constituinte deveria ter sido mais explícito em relação ao juiz. É uma coisa lógica. Não dá para você achar que o juiz que julga vai poder advogar, eventualmente, se ele é um juiz estadual, na área federal. Será que poderia isso? O Constituinte não vedou. O que ele veda? Vamos ler o 95. Aos juízes é vedado, artigo 95, parágrafo único. Inciso 1.
exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Então veja, cargo ou função, eu não posso dizer que a advocacia privada é um cargo ou uma função. Não me parece ser isso que ele quis dizer nesse inciso 1. Veja, está proibido o juiz de exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Então, não há, na minha visão, uma proibição explícita para o juiz na Constituição. Não sei se vocês concordam aí com essa expressão do inciso 1, cargo ou função. Será que engloba nessa previsão, está englobado o exercício da advocacia? É óbvio que é uma questão lógica, porque o juiz ele exerce jurisdição, ele integra um dos poderes, mas poderia ter sido explícito o constituinte, esse dispositivo. Ele só veio a ser explícito quando, na reforma do Poder Judiciário, ele estabeleceu a quarentena de saída. E aí ele usou a expressão no inciso 5, 95, parágrafo único, inciso 5, é proibido ao juiz exercer a advocacia. Ele usou isso no juiz ou tribunal do qual se afastou antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. É a quarentena de saída. Então, gente, poderia ter sido melhor. Alguns poderiam interpretar, mas será que esta proibição é só quando ele deixou o cargo? Poderia surgir esta dúvida. E aí eu vou ter que dizer que esta proibição explícita, além de uma questão lógica, ela está prevista na legislação, seja na Lei Orgânica Nacional da Magistratura, que é uma lei que precisa ser reformulada, porque faz mais de 30 anos que o Supremo não encaminha o projeto de lei de Estatuto da Magistratura, o que é lastimável. Este é um papel da Suprema Corte, na forma do artigo 93, ela tem que encaminhar o projeto de lei complementar do Estatuto do Estatuto da Magistratura e não mandou até hoje. Por que não mandou? Não sei. Não há então, portanto, eles usam uma lei complementar antes de 88 que lá veda, está proibido, ela sempre foi proibido. E aí existe uma previsão também no Estatuto da Advocacia que veda os juízes de advogar. Então eu não encontro esta proibição na Constituição. Não sei se vocês discordam de mim, esta é a minha leitura aqui sobre a matéria. Agora vamos seguir aqui. Pergunto, os juízes eleitorais, o juiz eleitoral pode advogar? Então eu falei, o juiz não pode, isso está, na minha visão, não está explícito na Constituição. Decorre de uma interpretação, mas está na lei. E o juiz eleitoral pode advogar? Aqui existe uma interpretação que foi feita pela Suprema Corte, e aqui eu já vejo o professor Felipe Novaes. Aliás, Felipe, eu estava tentando achar o seu telefone, você que está ao vivo aqui, eu estava tentando achar o seu telefone hoje, depois me manda um direct, que eu queria trocar algumas ideias com você. O professor Felipe Novaes é um grande professor de penal e processo penal, e que está lançando os seus cursos pelo Hotmart. Então eu queria conversar, já estou aqui recomendando sim o professor Felipe Novaes, eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho dele, viu, meu amigo? E quero trocar ideias, quero que você me explique um pouco, porque a experiência que a gente teve, que eu tive no meu primeiro projeto online, foi um sucesso. E eu quero aprender um pouco mais. Então manda para mim e eu já recomendo os alunos seguirem aí e acompanhar o trabalho do professor Felipe Novaes, que eu admiro muito. Muito obrigado pela presença, viu, meu amigo? Então vamos lá. Os juízes eleitorais, a Suprema Corte interpretou no julgamento da ADI 1127 e se definiu que os juízes não podem advogar, mas os juízes eleitorais provenientes da advocacia podem advogar. Essa foi uma interpretação que a Suprema Corte fez no julgamento da ADI 1127. Os juízes eleitorais provenientes da advocacia, porque uma parte dos julgadores da Justiça Eleitoral vem da advocacia,
esses juízes eleitorais da advocacia podem continuar advogando. O que eu quero que você anote como parêntese é que existe um projeto da lei complementar do Estatuto da Magistratura que está propondo que esses juízes eleitorais da advocacia não advoguem. E para isso vão pagar um valor para ele, um subsídio de um período do mandato deles de 2 anos, podendo ser prorrogado por 2, vão pagar um valor para ele que ele possa para que ele se concentre só no julgamento das questões eleitorais. Esse é um projeto que vai custar alguns milhões de reais para os cofres públicos e que está em discussão esta questão. Então, vamos lá. Vamos seguir aqui. Então, juiz não pode, a minha interpretação decorre de uma interpretação sistemática da Constituição, o fundamento está na lei, no Estatuto, e o Supremo já interpretou que os juízes eleitorais provenientes da advocacia podem advogar. Seu julgamento, o pessoal já colocando aqui, obrigado por ajudarem nessa madrugada, ADI 1127. E os membros do Ministério Público? Aqui a previsão é formal e explícita, como eu queria que fosse para... vou falar dos policiais, aliás... Stefano, a live é para falar dos policiais. Esse foi o objetivo da live. Tá vendo o tema lá em cima? E aí eu tô fazendo um passeio aqui para falar de tudo para chegar nos policiais. Bom, Ministério Público está previsto de modo explícito, gente. Você vai ler para mim, anote por favor, o 128, parágrafo 5º, inciso 2, letra B de bola. 128, parágrafo 5º, inciso 2, B de bola. Ali está dizendo então que dentre as vedações do Ministério Público está o exercício da advocacia. Então, os membros do Ministério Público, de modo explícito, não podem advogar. Aonde isso está previsto? 128, parágrafo 5º, inciso 2, letra B de bola. Aqui tem um detalhe importante, um detalhe extremamente importante. Vamos lá. E aí eu desenvolvo isso no meu livro, para quem está com a nova edição. Já vou mostrar a nova edição do Diamante aqui, ó como ficou bonita. Ficou legal, hein, gente? É o verde e o amarelo, né, das nossas bandeiras aqui, olha que coisa linda. E eu desenvolvo isso na página 932. Tá vendo aqui, ó? Eu leio o meu livro também e grifo, olha que legal. Então, na página 932, eu trago uma informação bastante importante sobre o Ministério Público, que esta proibição não é absoluta. E por que não é absoluta? Eu leio para você o 29, parágrafo 3º do ADCT, e ele diz que os membros do Ministério Público podem optar pelo regime jurídico anterior no que respeita às garantias e vantagens, desde que admitido antes da promulgação da Constituição, observando-se, quanto às vedações, a situação jurídica na data desta. Ou seja, em relação aos membros do Ministério Público que ingressaram antes de 88, eles vão poder optar pelo regime jurídico anterior, e ao optar pelo regime jurídico anterior, eles vão se submeter às proibições e vedações que vigoravam no regime jurídico anterior. E aqui existe um detalhe. No regime jurídico anterior, os membros do do Ministério Público da União, exceto o MPDFT, eles podiam advogar. No momento que veio a Constituição, como se estivesse tirando uma fotografia, naquele momento, os membros do MPU, exceto MPDFT, podiam advogar. Então, portanto, aquele que é membro do MPU e que ingressou antes de 88 e que optou pelo regime jurídico anterior e que ou integra o MPF, ou integra o MPT, ou integra o MP militar, MPM, se optaram pelo regime anterior, podem advogar. Você deve ter visto algum colega, algum professor seu, que é membro do MPF, por exemplo, e tem a banca de advocacia dele, porque ele é do regime jurídico anterior. Então a vedação, ela só está prevista a partir de 88 e respeitou aqueles que estavam já
na advocacia eram membros do Ministério Público e exerciam a advocacia antes de 88. E existe, anote por favor, uma resolução do CNMP, que é a resolução número 16 de 2006, que explicita isso. Você anote por favor, resolução número 16 de 2006 do CNMP, que explicita esta questão. Eu vou ler para vocês. Então, o que fez 88? Membros do Ministério Público não podem advogar, mas vem essa resolução e deixa claro. Somente poderão exercer a advocacia com respaldo no 29, parágrafo 3º do ADCT, os membros do Ministério Público da União, então eu estou falando de MPU, não estou falando de MP estadual, membros do MPU, que integravam a carreira na data da sua promulgação e que desde então permaneceram regularmente inscritos na OAB. O exercício da advocacia para os membros do Ministério Público do DFT está incondicionalmente proibido desde a vigência do artigo 24, parágrafo 2º da Lei Complementar 40 de 81. E eu vou acrescentar, além disso, os membros do Ministério Público Estadual também não podem advogar e não tem exceção nenhuma. Tá bom? Então, resumindo a história, Ministério Público não pode advogar. Você tem uma exceção, que é na forma do 29, parágrafo 3º, os membros do MPU, exceto o MPDFT, ou seja, MPF, MPT e MPM, que ingressaram na carreira antes de 88 e, em 88, podiam advogar e optaram pelo regime jurídico anterior. E aí, essa questão já está resolvida. Então, já falamos de magistratura, já falamos de Ministério Público e agora eu vou falar de defensoria e eu vou chegar nas carreiras policiais, que é o tema de hoje. Mas eu não poderia falar disso, do tema de hoje, sem dar um panorama geral. Já vai ficar aí para você isso, agora, 00:34, horário de Brasília, nessa madrugada. Eu estou com 127 guerreiros ao vivo aí, que estão nos acompanhando. Então, vamos lá. Vamos lá. Defensoria Pública. Defensoria Pública, você deve ter acompanhado, eu cheguei a sustentar, a falar essa questão, divulguei, o livro está atualizado com essa informação. Defensoria Pública, ela hoje não tem mais o defensor público que, depois que ele passou no concurso, ele não precisa mais estar ligado à OAB. Ele não precisa mais estar inscrito nos quadros da advocacia. Ele assume a Defensoria Pública e não tem que mais estar vinculado. Isso é muito claro a partir da emenda constitucional número 80, que estabelece uma posição muito diferenciada para a Defensoria Pública. E aí, o texto, e não se pode negar que a Defensoria Pública exerce a advocacia para o hipossuficiente, o texto ele é explícito no 134, parágrafo 1º, que diz o seguinte: Lei Complementar organizará a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios, prescreverá normas gerais para a organização da Defensoria Pública Estadual, encargos de carreira, etc., sendo vedado, olha lá, está lá no 134, parágrafo 1º, vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. Então, Defensoria Pública tem a proibição explícita no 134, parágrafo 1º, não pode advogar fora da carreira. Então, se um defensor público está advogando, ele está descumprindo esta regra constitucional. Professor, como é que fica o advogado público agora? Advogado público, então eu falei do juiz, falei do MP, falei da Defensoria Pública, agora eu vou falar da advocacia pública. Se você for olhar a sua Constituição, eu vou pegar a minha aqui, o artigo 131, deixa eu até conferir se é isso. Vamos lá, meus amigos, o 131 e 132 trata da advocacia pública. Dá uma olhada aqui, ó, 132, vai dar para ver? Tá ruim, mas não ficou estranho, né, professor? Esse horário aqui não estou enxergando mais nada.
Mas, vamos lá. O 131 e o 132 trata da advocacia pública. Trata da AGU, da Advocacia Geral da União, ou da Advocacia da União, dos procuradores federais, dos procuradores de Estado. E se você for ler o 131 e o 132, em nenhum momento o constituinte originário proibiu o advogado público de advogar fora da carreira. Isso não está proibido. Veja, não há proibição na Constituição de o advogado público, o AGU, o procurador da Fazenda, o procurador do Banco Central, não tem proibição, o procurador de Estado, o procurador de município, não tem proibição constitucional. Então o que você tem que dizer? E eu assim coloco no livro. Os advogados públicos, eles, em tese, podem exercer a advocacia fora da carreira, exceto se a sua lei orgânica proibir. Então, se houver uma vedação na lei orgânica, o advogado público não pode advogar. Se não houver, ele, em tese, diante do silêncio, poderá advogar. E aí eu vou, então, fazer uma compilação. Para quem está com o diamante nas mãos, lá na página 955, eu trago esta tabela aqui, ó. Não sei se dá para ver a tabela. E eu vou ler para vocês essa tabela sobre a advocacia pública. E aí, o AGU, o advogado da União, de acordo com a lei complementar 73 de 93, artigo 28, inciso 1, o advogado da União não pode advogar. Então, a proibição para o advogado da União não está na Constituição, está na lei complementar número 73 de 93, artigo 28, inciso 1, e ele não pode advogar. E aí, todas as carreiras ligadas aí à advocacia da União não vão poder advogar. Então, o advogado da União não pode, procurador da Fazenda Nacional também não pode, procurador da Fazenda Nacional não pode, procurador federal também não pode e procurador do Banco Central do Brasil também não pode advogar fora da carreira. Não pode. Por quê? Porque a lei complementar 73 de 93 não admite. Procurador do Estado, procuradores do Estado, o advogado, procurador do Estado de São Paulo, o procurador do Estado, você vai ter que ler a lei orgânica de cada Estado, E aí, existem estados que permitem e estados que não permitem a advocacia. Por exemplo, o Estado de São Paulo proíbe. O procurador do Estado de São Paulo, ele não pode advogar. Já o procurador do Estado do Rio de Janeiro pode advogar. Claro, ele só não vai poder advogar contra a fazenda pública que ele representa. Aí não teria sentido, aí teria conflito de interesses. Veja, hoje ministro Barroso, ele era, antes de se tornar ministro, procurador do Estado do Rio de Janeiro. E aí, eu acho que é isso, né? Eu tô falando besteira, acho que era isso. E ele era advogado também. E fez várias sustentações, teses importantes na Suprema Corte, e aí podia advogar. Então tinha o seu escritório e também exercia a Procuradoria do Estado, se eu não estou enganado, se eu não falei uma besteira agora. Então, portanto, tem alguns concursos de Procuradoria do Estado que muitos procuram aquele concurso em razão dessa liberdade de poder advogar e de ter uma estabilidade financeira, porque são vencimentos muito atrativos, e ainda poder ter a sua banca de advocacia, né? Então, esse é um tema interessante. Procuradores de município é a mesma coisa. Alguém que me escuta aqui ou conhece algum procurador de município, ele é procurador do município e tem o seu escritório de advocacia. Bom, então falei de juiz, falei de promotor, falei de defensoria pública, falei de advogados públicos. E aí, falta entrar então no tema que foi julgado na ADI 7227.
Muito bem, meus amigos. Aqui o Assis Maia confirmou que hoje o ministro Barroso ele era procurador do Estado do Rio de Janeiro e era advogado e antes de se tornar ministro da Suprema Corte. Então, muito obrigado pela confirmação, Assis Maia, que nos acompanha aí. São ele e 133 pessoas, aliás, por falar do artigo 133 da advocacia, estamos ao vivo aqui com os amigos do Brasil, agora 00:42. Vamos em frente, guerreiros da madrugada. Vamos lá. Meus amigos, o que aconteceu? Houve uma mudança muito grande no Estatuto da Advocacia por uma lei de 2022. Essa lei foi aprovada, deixa eu pegar o número dela aqui, é a lei número 14.365 e ela foi aprovada em 2022. Tá? A turma que vai prestar a AGU aqui está presente, ó que beleza, né? Bora, vamos em frente. Deixar salva, viu? A Lei Menezes, vou deixar salva. Bora seguir. Em 2022 foi aprovada a Lei 14.365, que alguns até, na verdade, não sei se chamaram, mas eu cheguei a chamar um novo Estatuto da Advocacia, porque mudou bastante coisa. E essa legislação, ela trouxe muitas mudanças e trouxe uma mudança em relação a policiais e militares. E eu vou falar sobre isso. O primeiro ponto que você tem que anotar é que essas alterações que são objeto da ADI 7227, portanto, objeto da nossa conversa de hoje, essa alteração, ela não foi introduzida no projeto inicial. Isso é um dado importante, gente. Anote isso aí. O projeto de lei que é fruto de conversão, que aprovado virou a lei 14.365, é o projeto de lei 5284 de 2020. Projeto de lei 5284 de 2020. E que, na redação original do projeto de lei, não estava as mudanças que são objeto da ADI 7227. Esta mudança foi objeto de uma emenda de plenário número 14 de 2021. Tô com ela em mãos aqui, ó. Até fiz uma notinha aqui para saber quanto foi a votação dela. Uma emenda de plenário número 14 de 2021. E esta emenda de plenário é que acrescentou o parágrafo 3º e o parágrafo 4º no artigo 28 do Estatuto da Advocacia. E ali se disse o seguinte, que existe sim uma proibição para a advocacia. Então vamos ler Estatuto da Advocacia. Ele vai estabelecer incompatibilidades e impedimentos no seu artigo 27. Incompatibilidades e impedimentos. A incompatibilidade é uma proibição total e o impedimento é uma proibição parcial para o exercício da advocacia. E dentre as incompatibilidades, portanto proibições totais, está, além do que a gente já vimos então o juiz de direito, já vimos os membros do Ministério Público, proibição total, não tem, o Ministério Público tem a exceção constitucional, sim, né? Aí vem lá, inciso 5, ocupantes de cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente à atividade policial de qualquer natureza, estão proibidos de advogar. Inciso 6, os militares de qualquer natureza na ativa estão proibidos de advogar. Está previsto no inciso 5, inciso 6 do artigo 28 do Estatuto da Advocacia. Agora veja, a legislação de 2022 trouxe uma exceção. Ela disse assim, olha, essas proibições totais que estão aí no inciso 5 e no inciso 6, essa, portanto, incompatibilidade, ela
o que é meio estranho, né? Porque se é incompatibilidade, ela é total. A lei é um pouco imprecisa, né? Então ela diz assim, ó, essa incompatibilidade total prevista no inciso 5 e no inciso 6 não se aplica. Então é estranho, se a incompatibilidade é total, deveria ser um impedimento, então. É estranho, né, do jeito que colocou. Mas não se aplica ao exercício da advocacia em causa própria, estritamente para fins de defesa e tutela de direitos pessoais, desde que mediante inscrição especial na OAB, vedada a participação em sociedades de advogados. Então, portanto, está dizendo aqui que o policial, inciso 5, né? Policial, então, na verdade, falou ocupante de cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente à atividade policial de qualquer natureza. E os militares de qualquer natureza nativa não podem advogar, exceto se em causa própria e, portanto, na tutela de direitos pessoais, desde que mediante inscrição na OAB. Então ele tem que ter passado no exame de ordem, tem que fazer uma inscrição na OAB, tem que pagar a anuidade e vai ter uma inscrição especial com uma restrição, dizendo só pode advogar em causa própria e na tutela de interesses ou direitos pessoais. Isso é o que está dizendo a exceção. Como é que foi isso introduzido no projeto de lei? Uma emenda de plenário, então não foi na redação original. E essa emenda de plenário foi introduzida, inclusive, por um deputado... Cadê aqui a emenda de plenário? Um deputado Capitão Wagner, portanto, trazendo aqui ou representando os interesses da categoria. Meus amigos, a emenda de plenário, portanto, não foi o texto original, foi votada com uma votação apertada. 257 sim e 168 não. Então você teve já no âmbito do parlamento uma restrição muito grande. Não foi uma votação simples. Foi uma votação apertada. 257 sim e 168 não. E aí, gente, quando o projeto aprovado foi para o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele fez, ou ele apôs, né, o verbo é apor, o veto, diversos vetos. E é natural que neste tema ele não tenha vetado, por todo o perfil do Bolsonaro de estimular as carreiras policiais. Ele não vetou, porque esta é uma manifestação que agrada e muito a vontade policial, das carreiras policiais. Existe um número muito grande de integrantes das polícias que fizeram direito e que nessas questões buscam a possibilidade de advogar em causa própria. Fundamento desta emenda é que é um fundamento que não é tão forte na minha visão, e esse foi um dos motivos que o Supremo derrubou a emenda, a novidade. O primeiro fundamento é dizer que o seguinte, então foram dois fundamentos para introduzirem essa novidade, essa exceção. Primeiro, embora seja assegurada assistência jurídica a esses profissionais da área de polícia civil e para os militares, nem sempre a defesa é feita por operadores do direito que realmente conhecem as peculiaridades que envolvem o exercício de suas atribuições. Não é um argumento forte. Você dizer que está permitindo que o policial advogue em causa própria porque não tem advogado bom para isso, não é um argumento, me desculpe. Isso é um argumento que ele foi facilmente derrubado no julgamento do Supremo. E o outro argumento é dizer que os policiais e militares, eles nessas situações, quando são advogados e que não podem advogar, eles têm que contratar um advogado e pagar do bolso. Esse também não é um argumento forte na minha visão. Veja, os dois argumentos para justificar isso, a exceção à vedação. Primeiro, não tem advogado bom para poder, no sentido de conhecer a matéria muito particular, para poder defendê-los de maneira eficiente. Dois,
o dinheiro que eles têm que contratar é dinheiro de um outro advogado, é dinheiro do próprio bolso. Então você cria um fator de discrimen que tem muita dificuldade de criar uma discriminação. Veja, existe uma exceção à regra, portanto, um discrimen cujo fundamento não é forte. E este foi um ponto enfrentado pela Suprema Corte. Talvez se outros argumentos no fundamento da emenda parlamentar tivessem surgidos, pudessem levar a uma discussão maior na Suprema Corte. A decisão foi por 11-0, decisão unânime, 11-0, declarando inconstitucional essa mudança. Então, isso é um ponto importante. Quando você fala em discriminação, tratar desigualmente os desiguais, e aí desigualar os desiguais para chegar a uma isonomia, você tem que criar, portanto, um fator de discrimen e tem que ter nexo de causalidade entre a discriminação e a situação de fato. Mas a discriminação, portanto, o tratamento desigual, é pelo fato de não ter advogado com conhecimento técnico para poder exercer a defesa bem feita e ter que gastar dinheiro do próprio bolso. Esse é um argumento que outras carreiras também que não podem advogar também poderiam justificar. Olha, eu também conheço melhor a matéria porque estou aqui dentro, ou também tenho que tirar dinheiro do bolso. Então este foi um ponto, né, que me chamou muito a atenção aqui e portanto, o Supremo pegou pesado nisso. Tudo bem? Vamos seguir. Vamos lá. Então, primeiro ponto importante é que a introdução dos dispositivos veio por uma emenda de plenário e não foi a redação original. Quem quiser buscar, é a emenda de plenário número 14 ao projeto de lei 5284 de 2020, e esses dois fundamentos que a gente já trouxe aqui. E aí, o ponto também importante, quando o parlamento ele cria uma situação como essa, o parlamento, quando legisla numa questão que já foi interpretada pela Suprema Corte, o parlamento tem que trazer argumentos muito relevantes para superar a jurisprudência da Corte. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque o Supremo já tinha enfrentado esta questão. E aí você poderia anotar também, por favor, o julgamento... Cadê? Onde que está isso? Será que está aqui? Essa questão já havia sido enfrentada pelo Supremo no julgamento da ADI 3541. Para quem está com o diamante, e nessa madrugada eu falo do diamante na página 990, eu faço menção à ADI 3541. O Supremo já tinha julgado isso. E já tinha antes, portanto, a ADI 3541 ela foi julgada em 2014 e a lei é de 2022. Quando se julgou a lei ADI 3541, o Supremo disse ser constitucional a vedação para o exercício da advocacia no inciso 5, não falou do inciso 6. O inciso 5 é aquele que fala das polícias, não falou dos militares, não falou das forças armadas e não falou da polícia militar estadual e do corpo de bombeiros. Dos militares estadual não era o caso, era o inciso 5, polícias do 144 da Constituição. O Supremo já tinha julgado a proibição como sendo constitucional. E aí vem uma lei, a legislação buscando superar a jurisprudência da Corte. Quando você tem uma lei para superar o entendimento da Suprema Corte em ADI, isso é possível, porque o efeito vinculante, ele não vincula o poder legislativo na função
típica de legislar, ele não vincula. Então, se vem uma lei para superar a jurisprudência, o fundamento da lei tem que ser muito forte para derrubar o julgamento anterior. E esses fundamentos, qualidade do advogado e ter que tirar do bolso dinheiro para pagar o advogado, não são fundamentos fortes a criar um descrime e superar a jurisprudência da corte, na minha visão. Não estou dizendo que não seria conveniente ou não, como é que seria essa questão, se seria lógico ou não, mas os argumentos do fundamento do projeto de lei não são fortes nesse sentido. O Supremo enfrentou essa questão. Além disso, o Supremo disse que a carreira de policial, os policiais estão submetidos a um regime de dedicação exclusiva. Isso está previsto nas legislações, como no caso aqui, a Lei 4.878 de 68 e a 9.654 de 98. E no tocante aos policiais, veja, o Supremo não entrou muito nessa questão, mas a gente lembra que há uma subordinação em relação policiais, né, ao governador de estado, essa previsão no âmbito das polícias, no âmbito estadual. Mas no tocante às Forças Armadas, o Supremo chamou muito a atenção para a relação de hierarquia e disciplina, que os militares, seja militares das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, como também os militares estaduais, PM e Corpo de Bombeiros, artigo 42 e 142, eles estão subordinados a esta relação de hierarquia e disciplina. E aí que surgiu um argumento muito forte nesse sentido da hierarquia e disciplina, no sentido de que como é que se poderia, no âmbito, então, muitas vezes, advogar em causa própria para interesse particular, e muitas vezes das situações da atividade, ele poderia, então, sair numa posição que violasse a hierarquia e a disciplina. Então esse foi um argumento muito forte que a Suprema Corte utilizou, e no mesmo sentido o argumento que o Ministério Público fixou o seu parecer, e que eu inclusive havia já citado no meu post da sexta-feira, porque eu não tinha lido ainda o voto da ministra Carmen Lúcia. Eu falei, vou deixar a posição do PGR, né? Então vamos lá. Nós estamos no ao vivo, Bela Baby Belly, fui dentista da Aeronáutica, ela está trazendo a sua manifestação aqui, ó. E a hierarquia, e lá a hierarquia e disciplina são muito fortes mesmo. Ou seja, você ter aquele que está no âmbito das Forças Armadas, numa posição do dia a dia, ligada àquele que eventualmente aquele superior que ensejou a ação, e no dia seguinte ele está se defendendo, contrariando, muitas vezes indo contra o próprio superior hierárquico, isso leva a um conflito delicado, e que a gente tem um depoimento aqui, né? O Diego Rodrigues disse, hierarquia e disciplina são as bases do militarismo. Aliás, a hierarquia e disciplina justifica, se me permitem ir mais longe, o que justifica a pena de morte no Brasil no caso de guerra declarada? Não tem outro fundamento maior, claro, além da previsão constitucional, do que a hierarquia e disciplina. Tanto é que as hipóteses de pena de morte, de crimes que ensejam a pena de morte previstas no Código Penal Militar, estão conectadas com a noção de hierarquia, disciplina, comando. Porque, veja, no momento de guerra, no momento extremo, tem que obedecer ao superior hierárquico. E eventual desvirtuamento desta lógica, os crimes previstos no Código Penal Militar que ensejam pena de morte, que é a situação de guerra prevista na Constituição, a lógica deles é a hierarquia e disciplina, me parece, nesse sentido, né? O Diego falou, se o subordinado não obedecer o superior, acabou a guerra, né? Esse é um problema muito complicado mesmo, né? Bom, o Ministério Público falou o seguinte, ó,
a norma que permite o exercício da advocacia, mesmo em causa própria, por ocupantes de cargos ou funções vinculados direto ou indiretamente à atividade policial ou por militares de qualquer natureza, coloca em contraponto estatutos inconciliáveis, contrariando simultaneamente diretrizes constitucionais da advocacia, que é o artigo 133 que eu coloquei para vocês no início da aula, e das carreiras policiais e militares, 42 e 142. Disciplina, diz o Ministério Público no parecer da ADI 7227. Disciplina e hierarquia são vetores constitucionais estruturantes das instituições militares e policiais, constituindo pilares que as distinguem das demais organizações civis ou sociais, sendo conformadores de regime jurídico especialíssimo que diferencia, em termos de exercício de direitos individuais, os militares dos servidores públicos civis e dos demais cidadãos. Então, este foi um ponto bastante importante que o Ministério Público justificou essa situação. E por que eu digo isso? Porque quando você fala em impedimento, ou seja, aquela proibição parcial, o artigo 32 do Estatuto da Advocacia, aliás, o artigo 30, diz que são impedidos de exercer a advocacia, portanto, impedimento é parcial, os servidores da administração pública. Então, não é todo servidor público que não pode advogar. É aqui que o Ministério Público, no parecer, falou: olha, você não pode confundir policiais e militares com os servidores. Os servidores, eles, portanto, têm esta noção, essa posição diferente. E por isso que o servidor, ele pode advogar na forma do artigo 30. São impedidos de exercer a advocacia os servidores da administração direta, indireta e fundacional contra a fazenda pública que os remunere ou a qual seja vinculada a entidade empregadora. E os membros do Poder Legislativo. Essa é uma pergunta interessante. Deputado federal pode advogar? Será que um deputado federal, será que um senador da República pode advogar? Tem senadores conhecidos aí que são juízes, ou juízes não, que são advogados. Aliás, o que a gente viu no dia de hoje, no dia anterior dessa madrugada, esta questão envolvendo o Sérgio Moro. Sérgio Moro é um juiz de direito que pediu a exoneração. Eu não levantei se o Sérgio Moro prestou o exame de ordem antes de ser juiz de direito, mas existe uma previsão interessante no Estatuto da Advocacia, é que os juízes de direito e os membros do Ministério Público não têm que prestar o exame de ordem. Acho que o Sérgio Moro prestou antes de ser advogado, antes de ser juiz, ele era advogado antes. Mas olha que coisa, se você escuta dizer, olha, o juiz se aposentou, será que o juiz tem que prestar o exame de ordem depois de 30 anos de magistratura? O Estatuto da Advocacia, a lei, 8.906 de 94, no parágrafo 1º, artigo 8º, parágrafo 1º, diz que o exame de ordem ele é regulamentado em provimento do Conselho Federal da OAB. E existe o provimento número 144 de 2011, que dispõe sobre o exame de ordem. E aí, o que ocorre aqui é que o artigo 6º, parágrafo 1º do provimento 144 de 2011, diz assim: ficam dispensados de prestar o exame de ordem os postulantes oriundos da magistratura e do Ministério Público que, portanto, saem da carreira e vão advogar. O Sérgio Moro, que o pessoal começou a falar muito hoje dessa questão, mas ele parece que ele prestou, ele foi advogado antes de ser juiz de direito, Meus amigos, então, só abrindo mais um parênteses aqui, já que é o tema, eu falei, quero trazer muita coisa hoje para os meus amigos aí. E a turma que vai prestar o OAB, essa aula pode ajudar bastante, hein, gente? Tema do momento, hein? Bom, então, artigo 30,
um deputado federal pode ser, um senador pode ser advogado também, desde que não advogue contra, né, aqui ó, é o 30, inciso 1, inciso 2, membros do Poder Legislativo em seus diferentes níveis, contra ou a favor das pessoas são impedidos de exercer a advocacia, os membros do Poder Legislativo em seus diferentes níveis, contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais ou empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público. E aí poderia surgir uma dúvida, já que eu resolvi hoje aprofundar o assunto nessa madrugada. Cadê meu material aqui? Alô, produção, cadê meu material? Vou fazer uma pergunta para você, uma pergunta boa. A gente viu que os parlamentares, eles têm essa vedação parcial, né? A gente fala em impedimento ou proibição parcial. Mas a minha pergunta é possível um vereador advogar contra o INSS? Essa é uma pergunta boa. Pergunta boa aqui, ó. Vamos lá, a pergunta é essa. É possível um vereador advogar contra o INSS? A gente viu que os parlamentares, artigo 30, inciso 2, são impedidos de exercer a advocacia, os membros do Poder Legislativo, em seus diferentes níveis, contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público, papapá. Mas aí, meus amigos, o que o STJ interpretou é que não importa o nível. Se o vereador ele é um parlamentar municipal, não é que ele só não vai poder advogar contra as pessoas de direito público do seu município. A interpretação do STJ é que ele não vai poder advogar contra não só as pessoas pessoas jurídicas de direito público do seu município, mas contra qualquer pessoa jurídica de direito público. Essa é uma interpretação do STJ de 2017, no julgamento do EA-RESP 519-194, que impede o exercício da advocacia a favor ou contra pessoa jurídica de direito público pertencente a quaisquer das esferas do governo, no âmbito federal, estadual ou municipal. Então é um julgamento aqui interessante do STJ. O Supremo não enfrentou ainda, mas uma interpretação da primeira sessão EA-RESP 519-194, que foi nesse sentido, né? Interessante. Um tema interessante. Nem propor uma ação popular, por exemplo, né? Como advogado, como cidadão e advogado em causa, não em causa própria, né? Mas uma interpretação bastante interessante. Mas vamos lá. Vamos seguir aqui. E aí eu gostaria também, eu disse que ia trazer assunto para vocês hoje, né? De trazer algumas interpretações do Conselho Federal da OAB. Você poderia anotar 3 súmulas do órgão especial do Conselho Federal da OAB. Anotem 3 súmulas, por favor. Súmula número 2 do órgão especial do Conselho Federal da OAB. Súmula número 2 do órgão especial, tá aqui, ó. Aqui a live tem bastante assunto, gente. Na madrugada, 1h10 da manhã. Mas vamos dormir, vamos terminar logo, porque a gente tá ficando tarde já, né? Vamos seguir aqui, ó. Esta súmula número 2 de 2009, a gente viu que o membro do Ministério Público não pode advogar. Tá proibido na Constituição. Agora a minha pergunta o servidor vinculado ao Ministério Público, será que ele também não pode advogar ou ele pode? Então esta súmula número 2, ela diz o seguinte: são incompatíveis, portanto, para o exercício da advocacia, quaisquer servidores vinculados ao Ministério Público. Então, portanto, se você é servidor vinculado ao Ministério Público, você é um analista do Ministério Público, você não pode advogar. Sonhe Johnny já me ajudando aí, súmula OE CFOAB 2 de 2009. Sensacional. Essa minha equipe aqui tá demais, tá demais.
Então, súmula número 2 não vai poder advogar, né? O cargo analista do MP, por exemplo, não pode. Uma interpretação que foi, inclusive, reafirmada agora em 2023 pelo... 2023, em uma das consultas, reafirmou o teor da súmula número 2, que prevê incompatibilidade entre exercício da advocacia e função de analista processual junto ao Ministério Público. Entendeu o colegiado em acórdão de relatoria do Conselheiro Federal Paulo Salomão, que ao servidor, seja efetivo, requisitado ou sem vínculo direto com o Ministério Público, é vedado o exercício da advocacia. Reafirmamos o entendimento da ordem no sentido de vedar o advogado atuar sob qualquer vínculo como analista processual ou assessor do Ministério Público, disse aqui o vice-presidente da OAB Nacional, Rafael Horn, que comanda o órgão especial. Reafirmação da súmula número 2 de 2009 em 2023. O julgamento foi semana passada. Tá bom? Súmula número 3 do órgão especial. O exercício da advocacia de despachante de trânsito é compatível com a advocacia. Então, se discutia o 28.5, né, a questão de 28, inciso 5, cadê o estatuto aqui? Ó? 28.5 fala de impedimento total, inciso 5, de... Não fala só polícia, ele fala ocupantes de cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente à atividade policial de qualquer natureza. Então, houve uma consulta se o despachante de trânsito ele poderia advogar. E a resposta é sim. Súmula número 3, despachante de trânsito pode advogar. E por fim, súmula número 14 do órgão especial, é vedada a inscrição nos quadros da OAB a quem detenha cargo ou função pública em cujo campo de atribuições haja poder de fiscalização de trânsito, esteja ou não no efetivo exercício da atividade fiscalizatória. Então, poder de fiscalização de trânsito não pode estar inscrito na OAB. O despachante de trânsito pode estar inscrito na OAB. E aí vem a grande pergunta. E as guardas municipais? Tem muito guarda municipal aqui. Ó. O Diego perguntou. E guarda municipal? Diego, a OAB tem proibido a guarda municipal de se inscrever. E aí, eu anoto aqui na nova edição do Diamante, que nessa madrugada me permitam falar dele, eu anoto lá no capítulo 13, na página 1111 do capítulo 13, eu já grifei aqui, porque eu gosto de ler de novo o meu livro, que foi proposta pelo Partido Rede Sustentabilidade, a ADPF 978, anote aí, Guarda Municipal foi proposta a ADPF 978. Por quê? Porque na prática a OAB está proibindo que guarda municipal que fez a faculdade de Direito, passou no exame de ordem, possa advogar. Tudo bem? E então o Partido Rede propôs a ADPF 978 e tinha por objetivo o Supremo revisitar este entendimento da OAB que proíbe as guardas municipais de se inscreverem na OAB. E a ministra Carmen Lúcia, em 2022, julgamento 26 de setembro de 2022, negou seguimento à ADPF número 978, que o Diego Rodrigues já anotou para mim, negou seguimento por não ter o partido apresentado prova de ofensa a preceito fundamental, requisito para o ajuizamento da ADPF. Pleno manteve a decisão agravada e, portanto, o Supremo hoje não interpretou esta questão. Não houve interpretação. Na prática, contudo, a OAB não está admitindo que guarda municipal ele atue como advogado. Isso tem sido proibido na prática por parte da OAB. Beleza? Deu para entender, gente? Então, acho que é isso.
1h16. A gente está há mais de uma hora fazendo a nossa live aqui. Estamos com 190 guerreiros nesse final de live. Eu queria agradecer a presença de vocês. Deixa eu ver se nós temos aqui algum... Deixa eu ver o que acontece aqui. Convidar alguma pessoa para entrar. Olha, eles modificam toda hora isso, né? Deixa eu ver, temos perguntas, não temos perguntas. Tem uns botões novos aqui da live, olha que legal. Então era isso, gente. Vou tentar deixar salvo aqui. Diego, obrigado pela participação. Alexandre Zeleski, obrigado aí pela participação. Bruno Barroso F tá entrando agora, é isso? Joined, tá entrando agora. Francisco, então a turma toda tá presente aí. Agora 1h17 da madrugada. Vamos em frente. Turma, parabéns pela brilhante live. Eu tava... Eu não tô com a voz boa. Eu falei mais eu gosto de falar um pouco mais rápido, gente. Mas eu falei mais devagar hoje porque eu tô com a minha garganta não tá boa, tá ruim. E aí eu tive que ir um pouco mais leve. Então falei hoje mais pausadamente nessa madrugada aí, né? Me diz aí, vocês preferem assistir o Big Brother ou vocês preferem assistir a live do professor Pedro Lenza? Me dizem aí, né? Eu esperei o Big Brother acabar, parece que tinha alguém que ia voltar para casa. Eu não sigo Big Brother, mas eu vi um movimento de Big Brother, pessoal falando que alguém ia retornar para casa. Vocês seguem o Big Brother? Eu não sei, quem segue? Então eu falei, vou esperar acabar o Big Brother e aí eu vou entrar com a minha live para falar sobre o julgamento da ADI 7227. Então vamos lá. Falar um pouco de penal. Penal não é minha área, né? Mas tem assunto de constitucional penal que eu falo um pouco, né? A live é 1000 vezes melhor que o Big Brother. Agora eu tô tranquilo. A live, com certeza, a turma está preferindo a live do que o Big Brother, né? A turma da madrugada, bom demais. Então é isso, gente. Vamos falando. Pedro Lenza, queremos aula. Aí sim, hein? Obrigado, Ondi, Ismael, Martins Silvano. A turma aqui, bom, a turma diz que está preferindo a live. Agora eu tô mais tranquilo. Cheguei da faculdade, já entrei aqui. Olha isso. Tia Carminha, artesanato. Tia Carminha chegou da... muito obrigado, viu? Chegou da faculdade, entrou na live e a tia Carminha, artesanato, deve ter o quê? A tia Carminha, ela tem um artesanato aí. Vou acompanhar a tia Carminha, artesanato aí. Obrigado, viu, minha amiga? Dá um salve para o Texas. Quem tá no Texas, gente? Alice Rocha, USA, Brasil. Tá no Texas assistindo a nossa aula. Isso é emocionante, gente. Olha, professor Leonardo Matos, muito bem-vindo. Seja bem-vindo, professor. Que legal, hein? Marcos tá agradecendo, eu que agradeço. Olha aqui, Maiara, estou aqui no hospital de acompanhante e ouvindo a live. Que esteja tudo bem por aí. E eu estou fazendo companhia para vocês também aí. Estudando para a segunda fase. Olha aí. Ó, tá turma guerreiro, gente. Sensacional. Vai dar tudo certo. Direto de Picos, Piauí, chegando de uma prova de constitucional. Olha lá. Verônica, Marcos, Pernambuco. Olha aqui, Manaus, Amazonas. Olha isso, gente. Manaus. Fazer artesanato. Olha lá, a tia Carminha. Fazer artesanato antes de começar a minha tão sonhada faculdade. Tenho 58... tia Carminha, tenho 58 anos. Isso é o máximo. Siga firme, minha amiga. Aquelas meninas ridículas que falaram mal de uma moça de 40 anos. A tia Carminha dando show aqui. Ela fazia artesanato e começou a tão sonhada faculdade de Direito com 58 anos. Minha amiga, parabéns, viu? Parabéns, você é exemplo nessa madrugada. Ganhei a minha madrugada ao escutar a história da tia Carminha, artesanato aí. Porque eu fiquei revoltado com aquele negócio lá. Vocês acompanharam, né? Aquelas meninas lá, sem noção, né? Como é que faz um negócio desse, gente? Como é que fala um negócio desse? Absurdo, né? Tia Carminha, muito obrigado. Ganhei a minha madrugada, já ganhei aqui, viu? Isso mesmo, a turma tá parabenizando a todo mundo aí. Que legal, gente. Boa noite, Feira de Santana, Bahia.
Tia Carminha, quer entrar ao vivo aqui? Boa, vamos ver se a tia Carminha quer entrar ao vivo. Não sei se ela chega, se ela... Boa, mandou chamar a tia Carminha, vamos ver. Vai contar a história dela aqui. Tia Carminha, se você tiver aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Tia Carminha. Não sei se tá. É que 1h20, acho que a turma tá dormindo já, tá de pijama. Mas eu chamei a tia Carminha. Ajuda aí, meu povo. Olha lá. Tia Carminha, cadê você? Cadê eu? Peraí, deixa eu virar a câmera. Peraí. Nossa, eu não vou ver aqui. Peraí, como é que vira? Olha, tem um gato aqui em cima da minha cama. Calma, não quero ver sua cama, não. Mano, aperta. Não, eu sei. Bota Peraí. o botão aí. Calma. Onde que é? Tem duas flechinhas assim, ó. Você aperta duas flechinhas. Peraí. Uma flechinha assim, ó. Você aperta a flechinha e ela... Você vai conseguir, tia Carminha. Peraí, deixa eu botar o livro aqui de direito aqui na frente até eu conseguir. Peraí. Que livro é esse, ó? Ó. Sentença penal condenatória. Adorei. Faz o Peraí. seguinte, ó. Tia Carminha, Como é que vira? Calma, ó. Tem uma flecha. Acompanha aí. Tenta olhar que tem uma flecha assim, ó. Uma em cima da outra. Você tem que clicar 2 vezes nessa flechinha. Tum, assim, ó. Papá. O senhor tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo perfeitamente. Tá perfeita a nossa conexão aqui. Agora, você tá vendo uma flecha que tá assim, ó? Aonde? Uma para baixo. Deve estar Professor, aí... eu tô tão nervosa. Eu tô tão nervosa que eu não tô conseguindo. Fica calma, tia Carminha. Faça o seguinte. Tem uma flecha assim, ó. Sim, tenta olhar aí na sua imagem. Tem uma flecha assim. Você clica 2 vezes na sua tela. Papá. Clica 2 vezes. Não aparece, professor. Não tem. Tem que ter, tia Carminha. Clica 2 vezes. Ó, tem estrelinha, tem... Nossa, Jesus do céu, meu coração tá pra sair pela boca. Calma, vai dar certo. Eu vou... Ó, tá todo mundo esperando O você entrar pessoal aqui, não vai ficar bravo com nós, não, professor. Não vai, porque eles querem conhecer você, tia Carminha. Então faz o seguinte, ó. Peraí. Dá uma olhada nessa flecha aí. Vamos sair, eu entro de novo. Peraí, vamos sair, eu entro de novo. Vou pedir meu filho pra me ajudar, Vai peraí. acordar ele, tia Carminha, pelo amor de Deus. Não, ele tá ali ainda, ele tá estudando também um pouquinho ali, ele vai me ajudar. Então fica aí, chama ele, mas cuidado pra não mostrar a sua casa, ele não precisa ficar mostrando a casa. Não vou mostrar não, não vou mostrar não, vou deixar aqui assim chama, em cima, ó. Chama o seu filho, ele vai te ajudar. Peraí, deixa eu só ver se... Calma, a turma mandou respirar, mandou ficar calma, tia Carminha. E que emoção, gente. Eu quero falar com a tia Carminha, ela vai chamar o filho dela para poder ajudar. Ganhei minha madrugada. Gente, olha que coisa maravilhosa isso aqui. A gente ganhou a madrugada agora de escutar a história da tia Carminha. E ela vai chamar o filho para tentar ajudar a gente. E isso é maravilhoso, né? A tecnologia permitir que a gente consiga chegar, né? Tia Carminha. Seu filho chegou, tia Carminha? Peraí, ele tá vindo me ajudar aqui. Não acordou ele não, né? Não. Tá todo mundo ansioso para te conhecer, tia Carminha. E a sua conexão tá perfeita, a sua internet tá muito boa, viu? Essa hora, graças a Deus, tá ótimo. Que beleza. Que cidade você tá falando, tia Carminha? Eu tô em Cristalina, no Goiás. Cristalina, perto de Brasília. Meu Deus. Fica Olha lá, peraí. O que é que... Aí. Opa, chegou, deu certo. Chegou! Mas deixa eu te ver. Tia Boa noite, meu povo! Sensacional. Conta um pouco a sua história. Eu ainda estou engatinhando nesse negócio de tecnologia, sabe, professor? Eu sofro bastante com isso, mas eu vou conseguir. Tia Carminha, mas conta a história. Você é artesã. E aí começou a tão sonhar da faculdade de Direito. Conta um pouquinho aí. Foi, professor, assim, eu sempre tive esse sonho de fazer direito, sabe? Eu trabalho no fórum daqui da minha comarca há muito tempo, sabe? E aí, o sonho era Como que você trabalha? Como que, tia Carminha? Eu tô lotada na vara de família. Tá, mas você é concursada, é isso? Sim, eu sou concursada da prefeitura e aí eles têm um convênio, geralmente assim, nas cidades do interior, o prefeito, eles fazem um convênio e cede os funcionários, né, alguns funcionários, para trabalhar no fórum. E há quantos anos você sempre trabalha no fórum, tia Carminha? E como que você trabalha no fórum?
Como o tem que que assim você trabalha? Oi? Como o quê? O que que você faz no fórum? Então, professor, eu comecei bem simplesinha, né? E aí eu sempre tinha muita vontade de aprender. E daí chegou um juiz muito bacana e viu meu esforço, viu minha dedicação. E aí meu sonho era ter uma mesa, assim, sabe? Porque eu ajudava nas questões mais simples, na rotineira do fórum, né? Assim, enumerar um processo, por exemplo. Eu fazia aquilo assim, nossa, já tô chique, já tô enumerando as faixas. Tá chique Antigamente, né? demais, tia Carminha. É. Hoje em dia tá tudo bacana, tá tudo digitalizado, né? Tá maravilhoso. Meu Deus. E sim, aí quando aí chegou a época de digitalizar os processos, Tá. eu não sabia nada. Aí eu peguei e fiz um curso de informática, porque eu não sabia mexer no computador, sabe assim? E daí eu comecei a pedindo ajuda, levava não. O pessoal achava que eu não tinha, tipo, capacidade, digamos assim, né? Hum. Mas eu ia lá e eu falei, gente, eu preciso aprender, eu quero aprender. Eu tenho só ensino médio, mas eu quero aprender. E aí fui indo, né? E aí, por, um, por muito esforço, assim, aí o juiz pegou e falou assim, tia Carminha vai agora trabalhar na escrivania. Hum. Aí me promoveu, sabe? E aí eu tinha uma mesa pra mim, sabe? Eu era a pessoa mais chique desse mundo. E, sério. E aí veio, quando começou os processos a passar pro Projude, né? O processo digital, Sei. eu falava assim, meu Deus, agora eles vão me devolver para a prefeitura, porque eu não vou dar conta disso, não. Aí a senhora de Goiânia que veio dar o curso pra gente, né? Aí ela falou assim, eu falei assim, não vou conseguir. Ela falou assim, vai. Olha a minha idade, eu tô ensinando para todos esses marmanjos aqui, desse jeito. Ela tinha o quê? Uns 60 anos. E ela, assim, ensinou para todo mundo, para a comarca inteira, o pessoal do fórum. Aí eu fiquei assim, gente, sabe que eu consigo? E, pois não é que eu consegui? Tia Carminha. Consegui, já faço protocolo, já faço um monte de coisa, esse professor. Você não tem noção do tanto que eu sou feliz. É uma pena que o salário é desse tamanhozinho, que eu sou funcionária da prefeitura. Mas deixa eu entender uma coisa. Aí você começou a fazer faculdade de Direito quando? Ué, eu comecei esse ano, tô no terceiro período. O ano passado, na verdade. Comecei o ano passado, tô no terceiro período já, E professor. você falou que tem quantos anos? Eu tenho 58. Esses anos todinha o meu sonho engavetado. Você acredita? Tia Carminha, a senhora, como está todo mundo dizendo aqui, a senhora é um exemplo para todos nós e para aquelas meninas. Eu não, Eu sei, vi eu não consigo escutar, eu não consigo dizer a palavra que eu quero falar agora, eu não posso falar a palavra. Mas como é que. Olha, eu acompanhei essa notícia e eu fiquei com dó delas, porque assim, elas não sabem o potencial que a gente tem, porque assim, além da vivência que nós temos, a gente tem uma carga muito grande de vivência, né? Sabe assim, eu fiquei até com dó delas, na verdade. Falei, oh, meu Deus, ainda tem tanto caminho pela frente, tem tanta vida ainda. Não devia fazer isso, né? Mas Que enfim, loucura, né? a cabecinha é muita imaturidade ainda, né, na cabecinha delas. Deixa Tia elas Carminha, quietinhas. a Diga, meu senhora, amor. que bom que eu fiz uma live nessa madrugada para conhecer a senhora, viu? Estou Eu fico muito até feliz. 2, 3 horas da manhã, porque durante o dia eu não tenho tempo, porque durante o dia é cuidando da casa e dos filhos, dos cachorros, dos gatos. E aí eu entro no fórum meio-dia, 11 horas, já tem que estar arrumadinha, bonitinha para ir pro fórum. E É? sai às 6h30 direto para a faculdade. E aí chego 10h40, 11 horas da faculdade, e aí fico aqui no quarto, estudando, lendo. E hoje eu fui correr atrás lá do assessor para me ajudar a fazer uma dosimetria da pena, porque eu ainda não sei fazer o tal do cálculo. Ô, Tô para morrer aqui, mas eu vou conseguir. ô, tia Carminha, vou dizer uma coisa para a Diga, senhora. Eu Deus. também não sei fazer dosimetria da pena até hoje, sabia? Acredito, sério? Não tenho nem ideia. Ai, então Quando a tô feliz, senhora, que eu também não sabia, não. quando a senhora aprender, a senhora me ensina. A senhora me Com ensina. certeza. Combinado? Combinado. Eu não tenho nem ideia como é que faz dosimetria da pena, tia Carminha. Nem Também ideia. não. Mas eu já tenho eu já tenho um norte. Eu já aprendi sobre o artigo 59. Né? Já aprendi sobre culpabilidades, os antecedentes, os motivos.
eu sou treeira e eu já sei um pouquinho. Eu, não, eu vou querer aprender com a senhora. Tia Carminha, mas que legal, viu? A senhora gosta de direito constitucional? Eu gosto, eu tenho. Nossa, meu professor é ótimo. Eu estou apaixonada em direito constitucional. Inclusive, eu estou com um trabalho para fazer para entregar quarta-feira sobre o artigo 5º. Nós vamos falar sobre o artigo 5º e descrever sobre todos os incisos. Na verdade, são 79 incisos, mais um que saiu agora que eu ainda não estou muito familiarizada com ele. São 80 agora com esse novo que saiu agora, que eu ainda preciso aprender sobre ele. Então vai ser assim um aprendizado muito grande, né? Porque eu vou, né? Vou entrar ali e vou fazer tudo isso, se Deus quiser. Depois eu mostro pro senhor. Eu quero ver. Olha, eu tô tão feliz que a senhora conhece esse livro aqui? Esse não, quem eu não acredito. É o senhor que é o autor dele? Meu Deus! Ai, agora eu vi o professor falou desse livro lá na sala. Ele colocou até na ementa dele, se não me engano. Então, sou Ou eu eu, tô esse aqui. enganada. Tia Carminha, sou eu. Eu sei, eu tô vendo aí o nome do senhor aí em cima, ó. Aqui, ó, meu nome, Tia Carminha, Pedro Lenza. Eu tô vendo, meu anjo, aí a coisa mais linda. Ó, Meu é grande. Deus! É, Eu posso, Tia Carminha, posso te mandar de presente um livro desse? sério? Você tá falando Eu sério? tô falando sério, velho. Meu Deus! Nossa, Jesus! Como que a gente faz pro senhor me achar nesse mundão, meu Deus? Então, eu tô morando um tempo, eu tô nos Estados Unidos, eu tô longe. Jesus de Nazaré, tá longe? Eu vou fazer o seguinte, eu só não vou conseguir, por isso eu não vou conseguir mandar autografado, Sim. porque eu tô longe. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mandar entregar na sua Oh. casa e um dia, quando eu encontrar a senhora, quando a senhora for famosa, Ai, meu Deus! eu dou autógrafo, pode ser? Tá certo. E eu posso contar na faculdade amanhã que eu falei com o senhor? Posso? Ué, pode? Mas fala bem de mim, né? Lógico que o senhor não tem juízo, não. Como é que eu não vou falar bem do senhor? Eu vou tentar deixar gravado, eu vou tentar deixar gravada a nossa live e aí o pessoal para escutar a senhora falando pode acessar o meu Instagram. Então tá bom. Pede desculpa pro pessoal aí que tá me vendo. Tem muita gente me vendo, não tem? Tem o quê? 88, né? Tá todo mundo aí. Tá todo mundo. Tá todo mundo. Boa noite pra todo mundo. Dá boa noite pra turma. A turma tá mandando coração Então, pra eu tô senhora. dando Olha boa noite, pessoal. Quem for aqui do Goiás, se manifeste, por favor. aí. Tia Carminha virou agora. Tô gostando, tá comandando a live. Eu tô falando que a senhora vai dar aula de dosimetria da pena pra gente, pô. Tem uma menina de Brasília aí, ó, uma loirinha. Alguma coisa Belly, ela é de Brasília. Conhece ela? Não conheço, tô falando que assim, eu morei em Brasília há muito tempo. Entendeu? Aí, de repente, né, a gente tem alguma coisa em comum. Vamos fazer o feedback aí, né, professor? Tia Carminha, a senhora tem uma energia que eu vou dizer, viu? Eu ganhei o meu ano já de falar com a senhora, viu? A próxima vez que eu aparecer, eu vou aparecer de peruca, bem bonitinha, só pra você ver. Mamãe, eu tô bonitinha ainda, professor. Tá maravilhosa essa Carminha. Agora, deixa eu contar uma coisa pro senhor. Aumentou tanta ruga depois dessa faculdade. Mas a senhora tá no Mas terceiro. eu tô nem aí, não. Tia Carminha, a senhora tá no terceiro semestre, já tá com ruga. Imagina quando chegar no quinto ano. Então, foi isso que o professor falou hoje. Falou assim, tia Carminha, a senhora tem que comprar uns botox, porque até chegar no final da faculdade, a senhora vai estar terrível. Meu Deus do céu. Ô, professor, deixa eu contar uma história rapidão aqui pro senhor. Conta. Uma bebezinha, Tia Carminha, tem uma amiga nossa. Tia Carminha, Fala, 1h36. Não, peraí. É isso mesmo? 1h36 da manhã, 90 pessoas ao vivo acompanhando a tia Carminha de Cristalina, Goiás. De Cristalina, Goiás. Então, professor, deixa eu contar aqui rapidinho. De repente o pessoal já tá meio de saco cheio de nós dois conversando bobagem. Eu tô conversando bobagem, né?
Tem uma coleguinha nossa que tem uma bebezinha, né? E ela leva todos os dias a bebezinha para a faculdade. Detalhe, o pessoal estava conversando muito, e a professora explicando, a professora de Direito Civil, né? Conversando, explicando. Aí a professora, por um momento, ficou nervosa, porque realmente o pessoal estava passando do limite. E daí falou assim: tem alguma criança aqui? Aí um colega nosso, muito brincalhão, falou assim: tem sim, tem a bebezinha. E ela falou assim: meu Deus. Aí eu falei: professor, de mamando a caducando, tem gente nessa faculdade, quer dizer, o bebê e eu, de mamando a caducando. Mas ficou assim, todo mundo rindo. Eu falei assim: Yasmin, tu tem vontade de falar que tu é velha? Eu não, sinto orgulho. Eu não sou velha, eu tô com Não. uma idadezinha meio avançada, mas não tô velha, A senhora está com uma energia muito maior de qualquer pessoa que eu já vi na minha vida. Sua energia é muito boa, tia Carminha. Parabéns, obrigada, viu? meu querido. Uma, Obrigada. uma, E agradeço a uma paciência e de vocês. 40 da manhã, a senhora está com essa energia. Vai até 3 da manhã, é isso? Ai, se deixar, eu vou. Outro dia, meu filho bateu na porta do quarto aqui e falou assim: mãe, pelo amor de Deus, vai dormir. Eu falei: mas eu nem terminei. E a senhora acorda que horas da manhã? 7 horas. Ô, louco, tia Carminha. Parece eu que não 7 horas dorme, da pô. manhã, já levanto, já vou começar a limpar as coisas. E aí, meio-dia, já tem que estar lá no fundo, dando a vida lá. Mas, tia Mas Carminha, sabe qual é meu maior. a senhora é ateliê, a senhora tia Carminha Ateliê, é isso? Eu fazia. Teve uma época, na época da pandemia, Hum, eu fiquei fazendo. Eu fiquei trabalhando em casa, né? Aí tem um hum, computadorzinho aqui, aí eu fiquei fazendo juntada em casa, na verdade, que era o que dava para hum, fazer, porque eu não podia entrar nos computadores, né, do tribunal, porque hum, eu não quis, na verdade, eles não me deram a opção de trazer o computador que eu usava no fórum para casa, né, na verdade. Aí hum. o que que acontece? Eu fiquei fazendo as juntadas do documento. A chefe me mandava por e-mail e eu fiquei fazendo aqui em casa a juntada dos documentos, né? Os mais simplesinhos. É. E daí sobrava um tempozinho livre e aí eu ia fazer meus crochês. E fazia para ajudar no orçamento, porque foi uma Olha, época muito difícil. e a senhora E, faz crochê e então e daí continua foi. fazendo no ateliê? Não, agora deu uma paradinha, porque, assim, por encomenda, às vezes uma pessoa pede um tapetinho de sala, um joguinho de banheiro, aí eu acho Entendi. uma brechinha e faço. Então, se alguém quiser, pode encomendar com a senhora um crochê. Pode encomendar. Eu demoro um pouquinho para entregar, porque agora a prioridade agora é as minhas obrigações com a faculdade. Olha aí sim. Tia Carminha, mas olha, então, ó, Hum. vou te mandar um desses, tá? Oh, maravilha, tô acreditando. Jesus Vai ter amado, que será ler que eu tô sonhando, tudo, meu ó. É Deus? grande, ó. Tem que ler tudo, hein? Eu tô vendo a coisa mais linda do mundo. Faz o seguinte, Ah, qual que é o e-mail? Qual que é o e-mail da senhora? A senhora pode falar ao vivo ou não? O seu eu e-mail? posso, sem Tá, problema qual que nenhum. é o seu e-mail? É, então, Carmen, Carmen, underline, Alencar. espera um pouco. Carmen, Carme, e Carmen é com N ou com M? É com M no final, M de Maria. Tá, Carme, underline é aquele tracinho embaixo, é isso? Ah, É, exatamente. Eu não sei, eu podia ter colocado um pontinho, mas enfim. é aquele, Carmen, tá, underline, Alencar, Alencar, arroba, isso, arroba tá. hotmail.com. Então, ó, Carmen, underline Alencar, arroba hotmail.com. A senhora faz É, um favor, exatamente. faz um favor para mim também. Anota o meu e-mail. Tá, Consegue deixa eu anotar? pegar. Tá, eu vou só pegar Porque se eu aqui não uma achar caneta. a senhora me acha. Eu acho o senhor, com certeza. Pelo amor de Agora, meu Deus, hein? filho. Agora, deixa eu só anotar aqui. Peraí. Então, deixa eu só pegar. Ok, professor, hoje nós tivemos uma atividade de direito das obrigações. Nossa. E aí? Gente, amanhã, a hora que eu falar, o povo vai ficar achando que eu tô doida, professor. Será? Tia Carminha, Será? Meu Deus do céu, você não tá entendendo o nível da coisa. Pode falar, professor, por gentileza. o meu nome. Você lembra do meu nome, tia Carminha? Paulo, Pedro nunca Lenza. mais. Tia Carminha, Pedro Eu não tô Lenza. nervosa, perdão, professor.
Pedro Lenza. Tudo junto, tudo junto. Sim. Número 8, 8, arroba arroba, gmail.com. gmail.com. pedrolenza8, arroba gmail.com. Então, se a senhora me manda um e-mail com o seu endereço completo, com o Sim, CEP, em sim. Cristalina, Goiás. Cristalina, Goiás. Me manda o seu endereço completo, seu nome completo. Sim. E eu acho que vou precisar do seu CPF. Você pode pôr seu Sim. CPF? E aí Sim, vai sem chegar um problema. livro. Esse livro vai chegar na sua casa, ó. Meu Deus. Nossa, meu Deus, não acredito não. Meu Tia Deus. Carminha. É sério, Jesus. Eu nunca tive uma experiência dessa na minha vida, meu Deus. Mas eu Falar também com o não. autor do Tia livro. Carminha, a senhora tá... Eu ganhei o meu ano de falar com a senhora não tem ideia. Você E pode que isso, aquelas meu meninas que falaram mal de Deus. pessoa de 40 anos fazendo faculdade, que elas venham aprender aqui nessa live, né? Pois é, eu convido elas para vir cá, se elas porventura tiver por aí para essas redes sociais, né? Tem a De oportunidade aí, ó. conhecer a tia Carminha. O pote de ouro. Ô, tia Carminha, e se Olha, aquela moça que faz aquele programa da manhã da a- Rede Globo, como é que chama da Rede Globo? É um programa da manhã, é uma moça apresentadora que mostra as coisas da rede social. é a Fátima Bernardes? Não, aquela outra. A qual, gente? Um programa da manhã, que eu não sigo TV, mas ela. Porque, assim, eu também não Ou é tenho a tempo de Fátima assistir. Bernardes? Antes Aqui, ó. Ana Maria Braga não é a outra. É não. é, Peraí, deixa eu lembrar aqui. é um cara. Gente, alguém ajuda nós aí, A gente, turma por favor. isso. Então, se esse pessoal da Ana Maria Braga, não. Não, Como é que chama? eu não É consigo. outra, não é Ana Eu não Maria consigo. Braga, não é a Fátima Bernardes, é outra. Patrícia Poeta. Falou. É Patrícia? Patrícia Poeta. Se a Patrícia Poeta escutar, podia colocar você lá no ar, né? Pois é, se ela tivesse. A menina, eu ia ficar. Meu Deus do céu! Jesus, beijo, professor! Seja quem for, Ana Maria Braga, Patrícia Poeta. Então, se alguém conhecer a Meu Patrícia Deus! Poeta, que coloque a Carminha no ar. Para exemplo. Sério? Não, eu não conheço. Eu não conheço. Eu tô falando assim. Eu sei. Né? Aham. Gente do céu. Porque a senhora tem 58 anos e aquelas meninas falando besteira, tia Carminha. Eu nunca vi isso. Pois é, eu fiquei triste com elas, mas enfim, né? Eu também. É o que eu falo assim, é falta de maturidade, talvez foram criadas assim com muito mimo, né? Nunca passou dificuldade na vida. Tia Carminha, né? A senhora sabe quantos anos eu tenho? Eu posso chutar? Mas vai devagar, hein? Pode. Acho que o senhor deve... se eu falar 50... Você acertou. É isso? Acertou. Jesus! Eu falei com medo. Com medo? Yeah. Então, quando eu escuto que aquelas meninas falar que alguém de 40 anos... Eu com 50 anos, eu estudo todo dia, tia Carminha. Eu imagino. Não paro para escrever um livro. Não paro de estudar. Todo dia eu tenho que estudar. Aí eu vou aqui lá na faculdade, estou fazendo um pós-doutorado. Vou lá, assisto aula. Não para de estudar, tia Carminha. E aí vem a menina falando que é brincadeira isso, tia Carminha. É triste, Nossa, né? É revoltante. É revoltante. É muito triste. Mas eu tô vermelho. Você vai ver quando... Aí o pessoal fala que eu tô vermelho. O que tá acontecendo que eu tô vermelho? Será que é a luz aqui, tia Carminha? Vermelho. Essas mensagens que eu tô falando tem horas, eu ficar rindo demais aí. Eu tô vermelho, é? Eu tô vermelho? Tá emocionado, tia Carminha. Eu estou emocionado de estar aqui com você. Ué. Eu também. A hora que você me chamou, que eu não acertei, meu coração ficou tuf. Eu falei, meu Deus, vou ter um treco aqui, morrer de coração. Eu não sei. Aí
Deve ser a luz que eu estou usando aqui, mas tudo bem. Ou eu estou emocionado, né, tia Carminha? Mas é Imagina isso. eu, imagina. Meu Deus, Ó, que maravilha. vamos, vamos, Diga, meu anjo. vamos desligar então? Acho que a turma vai querer dormir já, né? É verdade, Isis. Será que ainda tem alguém com nós aí? Ó, Nossa, ainda temos 70 aí com nós. Acho que nós vamos ter que fazer essa live junto. Será que o povo foge? Agora, pô, Acho quando a que, senhora, né? Acho que quando a melhor senhora deixar aprender, quieto, né? Vamos quando a senhora devagar, né? aprender, tia Carminha, quando a Ah, senhora aprender dosimetria da pena, a gente pode fazer uma live para a senhora explicar pra gente. professor, acho que vai demorar um pouquinho, viu? Que o trem é complicado, misericórdia. Eu não sei até hoje esse negócio. Meu filho, eu não sei como é que vai ser essa prova de segunda-feira, mas eu acho que eu vou ter que tomar uns remédios para poder abrir Não? os neurônios. Tia Carminha, qual é a sua faculdade? Agora Diga. eu esqueci de perguntar. Qual a sua faculdade? Olha, a faculdade aqui chama FASEC. FASEC. É, FASEC. É Faculdade Central de... FACEC. FASEC. E Isso, fica onde? FASEC, Fica em Faculdade Cristalina Central. mesmo? Fica em Cristalina. Olha isso, que legal. Né, essa faculdade veio um pessoal de São Paulo, porque ele era daqui mesmo, o pessoal da cidade, né? Tá. E aí veio um pessoal de São Paulo e acho que comprou, não sei, eu não estou conhecendo a história não da faculdade. Conheço a antiga, né? Que era com o pessoal daqui mesmo. Tá. Mas aí chegaram outras pessoas e acho que compraram parte da faculdade, alguma coisa assim. E tá indo também de vento em popa, viu? Tem uns professores muito bons. Eu imagino, eu tô vendo, né? E eu tô vendo. Eu tenho assim, professor, o privilégio de já ter atendido algum desses professores lá no fórum, sabe assim. Então, para mim, eles sempre falam, tia Carminha, a senhora é um exemplo, a senhora está aqui, Não, a gente sabe que é senhora é um difícil. exemplo e E aí, eu ganhei meu dia hoje, tia. Ganhei o meu ano hoje de falar com a senhora. ai, meu Deus, que bonitinho! Assim, isso me dá um gás, me dá uma motivação muito grande, porque esse sonho está guardado, professor, ó, você não tem noção. Quantos anos tem que eu pelejo, já fiz 2 vestibulares, não dava certo, separei, aí é uma história longa, depois eu conto pro senhor. Meu Deus. Mas agora eu tô firme, se Deus quiser vai dar certo. Esse sonho que a senhora tinha de fazer a faculdade, a senhora tem ele há muitos anos, é isso? Estava guardado, engavetado, sempre tive vontade, porque assim, eu venho de uma família humilde, mas tem muita gente já de concurso com nível superior, que batalhou muito. Então eu tenho essa coisa, parece que tá no sangue, sabe assim? Essa Claro. vontade de crescer, de ser alguém, de conhecer o mundo por outro ângulo, né, professor? Porque quando a gente não tem um estudo, porque nós somos assim, eu terminei o ensino médio em 84, o senhor vê. E era ralando, trabalhando na casa dos outros, sabe? Assim, depois vieram os filhos, né? E aí a vida deu aquela estagnada, né? E aí, agora que os filhos cresceram, a vida deu uma equilibradazinha. E aí eu falei assim, agora é a hora. Ninguém me segura. Eu vou fazer essa faculdade. E fui. Na hora que eu cheguei com o comprovante da matrícula, eu ficava assim, eu falei, meu Deus, eu não acredito. Eu sou uma acadêmica de direito. Ai, ai. E deixa eu te contar um negócio. Eu fui Conta, tia fazer Carminha, conta. É rapidinho. Eu fui fazer uma renovação do meu cadastro no CRAS, da Secretaria da Cidadania aqui, para ver se eu conseguia um auxílio aluguel, sabe? Porque eu pago aluguel e a vida tá muito difícil. E daí a moça olhou para mim, porque do jeito que eu tava limpando a casa, eu só botei uma roupa e fui assim, bem simplesinha. Ela olhou para mim e falou assim: Você tem ensino fundamental ou ensino médio incompleto? Ela nem me perguntou qual seria o meu grau de escolaridade, ficaria mais, né? Deu certo. Aí eu falei assim, eu sou estudante de direito. Professor, eu falei com tanta ênfase que eu não sei de onde eu tirei essa coragem, mas eu falei, meu Deus, eu não acredito, finalmente. Pena que foi assim, a pessoa era tão simplesinha que acho que ela não entendeu o espírito da coisa. Mas pra mim foi muito bom.
Tia Porque Carminha, assim, professor, a senhora é um exemplo para todo mundo que está aqui, para qualquer pessoa que puder assistir essa live. Eu quero conseguir deixar guardado isso aqui, porque eu vou assistir sempre essa nossa conversa, viu? E, vamos, oh meu Deus, que eu vou querer lindo. um Acho que, compromisso da senhora. Quando a senhora for se formar, a senhora lembra de mim, hein? Me meu avisa. Deus, mas Deus tem que me dar muita saúde, professor, porque eu ando cheio de dor, é dor de tudo que é canto. Mas, enfim, eu vou me cuidar certinho para dar tudo certo. E daqui a pouco, já pensou, eu vou completar 62 anos. Hum. Na época que eu estiver me aposentando, já tá recebendo meu canudinho também. Ah, olha. Qual é o seu sonho depois de terminar a faculdade de Direito? O que a senhora quer fazer? Olha, eu não sei, professor, Ou a se eu sua tenho meta, né? Não perfil o seu para. sonho, a sua meta, seu objetivo, tia Carminha. A minha meta, até. Eu tirar o óculos aqui, eu tô até emocionada também, ó. Eu não gosto de fazer planos a longo prazo, professor. Tá. Porque a vida da gente anda muito, digamos, como é que eu posso falar? Ela anda muito limitada, no meu ponto de Hum. vista, entendeu? Eu gosto de sonhar um sonho que ele possa ser palpável para mim. Por exemplo, igual a faculdade. Demorei, mas agora ele é palpável. Eu posso sentir que eu estou conseguindo. Então, eu faço assim, eu vou por etapas. Eu não quero pensar muito longe, não. Porque eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã. O sonho é grande. A vontade é grande de conseguir as coisas para melhorar minha vida, sabe? Minha situação financeira, que não é fácil, viu? Não vou negar, não. Mas, enfim, se a gente tiver, como diz minha mãe sempre falava, quem tem como é que é? Quem tem vontade tem metade, entendeu? E eu me pauto muito nisso para conseguir as coisas que eu sonho, que eu almejo, que é terminar minha faculdade e, sei lá, pode ser que eu venha advogar, mas meu grande sonho mesmo é ser assistente social. Eu tenho essa coisa de poder ajudar, de querer ajudar alguém, sabe assim? E na advocacia, eu não sei se eu vou ter isso. Olha, para você ter uma noção, eu fiquei no juizado especial, eu fazia até a termação, sabe? Assim, a pessoa chegava, me contava a história, eu reduzia a termo. E eu não sabia colocar assim. A única coisa que dava tempo eu colocar eram os artigos ali do Código de Defesa do Consumidor. Porque as ações dos juizados são muito simplesinhas, né? Mas, lógico, que a gente pode fazer elaborado. Agora eu já posso tentar fazer uma petição inicial mais ajeitadinha, né? Que agora eu já tenho certo conhecimento. Mas eu fiquei uns 3 meses fazendo isso lá no balcão de juizado, sabe? E para mim era uma satisfação tão grande. A pessoa chegava, contava a história dela. E eu ia reduzir a termo depois. Mas assim, ó, quando a doutora sentenciava, eu já ia direto olhar lá para ver se não ia caber recurso, né? Depois que passasse o prazo ali do trânsito julgado, eu falei, não, e era lindo, eu ficava tão feliz. Que legal. Depois falaram que eu não podia fazer isso porque eu não tinha nível superior, Oh, meu Deus. sabe? E me tiraram da missão. Ô, tia Eu falei, Carminha, eu vou fazer esse trem. mas, Oi, meu mas anjo. eu vou te dar talvez, né, dentro dessa sua linha, se a senhora vai se formar em Direito, e a senhora Hã? pode, sim, ajudar muitas pessoas sendo advogada ou sendo defensora pública. A senhora conhece a Defensoria Pública também, não conhece? Sim, professor, mas passar no concurso lá para Defensoria Pública, A só se senhora assim, consegue. Tia Carminha, a senhora vai conseguir. eu vou. Vai. É isso que a senhora quer? Nossa Senhora, É isso que a senhora eu vou. quer, tia Carminha? O É sonho é esse, de defens... trabalhar nessa área de ajudar as de pessoas. assistência social. Isso. Então, como De defensora dar pública, o. a senhora pode mudar a vida de muitas pessoas. Ou como Pois advogada também. é. Eu acho uma profissão tão louvável essa, quando você volta os seus olhos para ajudar alguém, quando você luta e você consegue para si, consegue ajudar alguém. Gente, Tia Carminha, é muito bom, a gente. senhora quer ser defensora, tia Carminha? Defensora pública? Vamos estudar para isso. A senhora quer ou não quer? Eu quero! Oh, A senhora vai conseguir.
Ai, meu Deus. Vai, tia Carminha. O senhor vai me ajudar, né? Vou. Eu vou dar tudo de mim, eu vou conseguir. Porque eu terminando essa faculdade, professor, se Deus me der saúde suficiente, eu vou batalhar até o fim. Tá. Então, a Porque senhora vai estuda, tia ser, Carminha, estuda muito. Eu vou te mandar o livro já, a senhora estuda muito. E isso vai ser o caminho para a senhora chegar lá. sim. Eu acredito que só através do estudo que a gente consegue abrir novos horizontes, abrir novos caminhos, e ver a vida por outro ângulo, né? Às vezes, outro dia eu me deparei com as meninas que eu estava vindo da faculdade, era o quê? Umas 11h30 da noite. E eu me deparei com as meninas varrendo rua. Não que seja um trabalho que não é digno, é lindo, sabe? Assim, porque eu já passei por isso também. E aí eu fiquei pensando, falei, gente, vamos estudar? Falei brincando com elas, né? Hum, E elas, não, mas não tem jeito, não sei o quê. Eu falei, gente, pra mim também não tinha jeito. E eu dei o jeito, então eu tô voltando da faculdade. meu E as Deus. meninas, sério? Conversando comigo. Eu falei, pois é, vamos, gente. Vamos engajar, vamos. Vocês podem trabalhar, mas vamos fazer alguma coisa por vocês mesmos, sabe? Porque assim, empolgando e dando força para elas, assim, elas ficaram tão bonitinhas lá rindo. Todo dia, viraram as minhas amigas, todos os dias que eu passo. Oi, gente, boa noite, que é o mesmo trechinho, né? E aí ela sempre fala, Carminha, como é que tá a faculdade? Eu falei, tá ótimo, que dia que vocês vão mesmo? Eu sempre dou uma cutucada no final. Que máximo, tia Carminha. Que máximo. Olha, estou muito feliz de ter encontrado a senhora aqui na live, viu? E eu também. E olha, eu não ia entrar na live. Eu ia ver um vídeo É. sobre a tal da dosimetria da pena. De repente eu vi lá o negocinho, sabe, lá no Instagram rodando assim. Aí eu falei, gente, é aquele professor que o meu professor falou na sala, né? Peraí, Porque mas a para eu senhora me chegar, seguia já? A senhora me seguia já, tia Carminha? eu segui uma outra pessoa e achei alguma coisa do senhor, achei interessante. Hum, E peguei e segui, né? Porque eu fico seguindo só essas coisas boas. Eu não sigo qualquer coisa, não. Eu tô enjoada. aí, E aí, olha o que deu. meu Deus Que do céu. maravilha. Tia Carminha, É, eu ganhei o meu ano também de conhecer a senhora. Então nós vamos falando tá bom. e parabéns, viu? Estou muito emocionado Obrigada. com a sua história aí, muito feliz, viu? Olha, e vai ter dia que eu não vou estar nessa felicidade toda, viu? Vai ter dia que eu vou estar meio tristinha, vai ter dia que eu tô mais ou menos. Mas o meu normal é esse. Mas os percalços da vida, às vezes, bota a gente. Até o senhor, tem dia que o senhor amanhece assim, ai, sabe assim, o Claro, dia às tia vezes não está Carminha. propício para certas coisas. Não é verdade? É parte de É o ser nós, humano, do ser não é, humano. não é qualquer, é o ser humano, tia Carminha. Exatamente. Exatamente. E outra coisa, dependendo da situação da gente, às vezes a pessoa está cheia de dinheiro no banco, cheia de carro novo e tudo, mas está sofrendo de alguma forma, de algum desconforto ela está passando. Eu, por exemplo, eu fico privada das coisas que o dinheiro não, que eu não posso, porque o dinheiro não me é fácil. Mas isso não me deixa eu ficar aí por os cantos. Ai, sabe assim, eu não. Uma hora chega. A gente trilhando o caminho certo, uma hora chega, Tia não é? Carminha, emocionante. Ó, tem muita gente querendo seguir a senhora aí, É, e então já estão explicando, é só clicar na setinha ali em cima, vai aparecer o aham, nome da senhora, eles podem seguir vai. a senhora. É. E Qual, outra, qual é Andréa Riano, o seu Instagram? É @tia Carminha Artesanato, é isso? acho que é isso mesmo. Foi até meu filho que abriu isso pra mim, na época que eu fazia os tapetes, né? As coisinhas de crochê. Aí eu não sabia nem mexer direito no tal do Instagram. Aí ele veio e fez um negocinho pra mim, né? Abriu lá. E aí eu clicava no trem que ele tava. Eu falei, mãe, a senhora tem cuidado com esse negócio de internet, que uma hora o povo vai, o povo vai fazer coisa com a senhora. Pois não é que hackearam o outro Instagram Meu meu? Eu tinha dois, eu Deus do tinha. céu. Sério, Ó, sério, professor. tem um negócio, pede pro seu filho fazer no seu Instagram, chama dupla verificação. A senhora já fez isso aí? Ah, não, nunca fiz, Então não. anota aí, dupla verificação. Dupla
dupla verificação. Vou anotar, porque aí, se for... já me livro. Porque se forem pegar o seu Instagram, eles não conseguem se você colocar uma dupla verificação. Pegaram da minha mãe, você acredita? Imagina. Não, tá terrível esse povo. Tá complicado. E outra coisa, professor, na internet, tudo que você vai fazer, pede lá seu CPF, pede lá, né, seus dados pessoais. Então, a gente fica muito vulnerável, porque nós ainda não temos uma lei assim, né, que possa coibir isso. Já tem, assim, mas ainda não é aquela coisa, né, Mas, então, a gente fica muito vulnerável a essas redes sociais. Por mais cuidado que a gente tenha, tem muito hacker, tem muita inteligência artificial por aí fazendo coisa que até Deus duvida. Não é verdade? É verdade, Tia Carminha. Eu tô até com medo desse tal desses robôs. Meu Deus do céu. Tia Carminha, vamos lá então? Ó, 2h. Vamos dormir? Não, a senhora vai trabalhar mais, a senhora vai estudar mais um pouco, que eu sei. Vai estudar dosimetria da pena. Eu vou só fazer, só passar aqui umas coisas que é para entregar amanhã, mas isso é coisa rápida que eu vou fazer. Já tá prontinha, é só mesmo passar ali. Tia Carminha, só o rascunho. Olha, foi sensacional te encontrar. Nós vamos falar por e-mail e me manda o seu endereço. E parabéns. O povo já tá indo dormir. Obrigada, meu querido. O prazer foi assim, inenarrável. Olha como eu tô chique. Olha. Que lindo! Adorei essa expressão. Mas isso aí é do fundo do coração. Eu nunca imaginei na vida estar falando com uma pessoa tão ilustre. Hoje eu tive a oportunidade de falar. Hoje eu falei com um juiz assim, deixa eu contar aqui, peraí. Tinha um juiz que chegou para trabalhar aqui, aí o nome dele era Carlos Oste Alencar. Aí eu olhava para ele, aquele senhor, sabe, juiz. Aí eu falei, doutor, eu tenho Alencar. Essa é Alencar, é verdade, tia Carminha. Aí eu falei pra ele assim, quem sabe nós não somos parentes, brincando com ele, né? Só que assim, o meu Alencar é da Bahia e o dele é do Ceará, eu acho. Aí ele falou assim, vamos puxar na árvore genealógica. Eu falei, não, professor, deixa eu ficar na minha ilusão, achando que é parente do senhor mesmo. Não puxa, não. Aí ele, toda vez que via, ele falou, e aí, minha quase parente? E eu ficava, meu Deus, que coisa boa. Aí ele foi embora. Ele era substituto, foi embora. Não, ele é que tem que se sentir feliz de ser parente seu e não o inverso, tia Carminha. Ué. Ai, Jesus. A senhora é exemplo para todo mundo, tia Carminha. Então vamos lá. Então, Deus que te abençoe muito aí, sabe, aí nos States. Amém. Tá bom? E a gente... Eu tô até sem voz, ó. Eu tô ruim na voz. Mas, ó, a gente vai me dando notícias aí e eu tenho certeza absoluta que a senhora vai concretizar todos esses seus sonhos aí. Eu tenho certeza absoluta. Tá bom? Amém. E eu não sei mexer direito para mandar os negócios aí que chamam, não faço direct, sabe assim? Não, como é que manda? Mas eu vou pedir meu filho para ensinar como é que faz. E-mail a senhora manda? E-mail? Não, e-mail tranquilo, e-mail é de boa. Me manda o e-mail com o seu endereço completo. Tá certo. Tá certo. Assim fica mais fácil. O pessoal tá pedindo para deixar salva a live, a Roseni. Roseni. Oi, meu povo! Obrigada, boa noite por estar aqui até agora, acompanhando eu e essa ilustre figura aí maravilhosa. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Boa noite para todos. Tia Carminha, muito obrigado. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou remover a senhora, eu vou pedir licença, porque aí eu salvo... Fica à vontade. Porque aí até eu nem sei como é que eu saio. Tá, exatamente. Então, tia Carminha, falamos, hein? Boa noite. Falamos. Até breve. Até breve. Tia Carminha, artesanato. Tchau. Tchau, tia Carminha. Bom, aí, sensacional, gente. Extraordinária, tia Carminha. Ganhamos a noite, hein, gente? O tema que a gente veio falar hoje sobre advocacia, sobre a decisão ADI 7227, isso perde todo o sentido depois de termos encontrado a tia Carminha. Tinha um sentido muito maior de estarmos hoje aqui. Extraordinário, né? Exemplo para todo mundo.
Gente, então muito obrigado aí. São 2h06 da manhã, tem 52 pessoas ao vivo e eu vou dormir feliz hoje. Encontrei a tia Carminha, que fez o nosso dia também. Valeu, gente. A gente se vê breve, como disse a tia Carminha. Valeu. Foi demais mesmo. Agora como é que eu saio para gravar isso aqui?